Olá pessoal, como vão vocês? Bem-vindos a mais uma aula de História aqui da Uniafro. Hoje a aula está sendo passada no dia 4 de agosto, comecinho de um novo mês, e no caso é comemorado o Dia Nacional do Padre, do sacerdote católico. Antes de mais nada, gostaria de comentar a respeito da correção dos exercícios. Em teoria, seria para cada professor começar a sua aula corrigindo os exercícios da aula anterior. Mas eu faço um pouco diferente para não gastar muito tempo de aula, para não gastar muito tempo de vocês. Eu envio a correção direto nos comentários no Classroom. Logo após vocês responderem as questões, eu já comento lá para vocês, corrigindo uma por uma, corrigindo cada um dos erros de vocês. Então fiquem atentos às correções, porque eu coloco lá correção e nota, ok? Bom, vamos à aula de hoje, aos slides de hoje. Bom, dando sequência às matérias anteriores, hoje nós vamos tratar da Era dos Renascimentos, a aula 6 do cursinho de História Geral da Uniafro. Aqui uma rápida introdução. A Era dos Renascimentos é aquela fase da história que fica entre a Idade Média e a Idade Moderna, foi a fase de transição entre as duas eras. A Idade Média, que nós vimos nas aulas anteriores, e a Idade Moderna, que nós vamos entrar a partir de hoje. Essa fase chamada de Era dos Renascimentos, ela pode ser dividida em três. A Era do Renascimento Econômico, o Renascimento Urbano e o Renascimento Cultural. Essas três nós vamos ver na aula de hoje. Esses renascimentos que ocorreram na Europa provocaram grandes mudanças, tanto culturais, quanto políticos, quanto econômicos, e transformaram a Europa da Idade Média para a Idade Moderna. Eles transformaram aquele sistema europeu que existia para um novo sistema, aquele sistema capitalista, que nós vamos ver a partir de agora. A primeira parte, o renascimento comercial. Renascimento comercial, como já diz, é aquele renascimento econômico, aquela mudança econômica naquele sistema que existia. Se vocês lembram, aquele sistema feudal, onde as pessoas tinham que trabalhar para um suzerano, onde as pessoas produziam apenas o que elas necessitavam. Não existia muito comércio, não existia muita troca de produtos, não existiam grandes cidades. Isso começa a mudar a partir das cruzadas, que as cruzadas tiveram grande influência nesse renascimento comercial. Algumas das influências que as cruzadas tiveram. Primeiro, o intercâmbio com o Oriente. Aquele intercâmbio cultural, econômico entre o Ocidente, entre os países ocidentais, como a França, a Inglaterra, a própria Itália, eles acabaram tendo intercâmbio com uma cultura oriental, a cultura muçulmana, a cultura asiática. Então esse intercâmbio fez com que surgisse um novo comércio entre os dois locais. A liberação do Mar Mediterrâneo é um segundo ponto. O Mar Mediterrâneo, que estava na mão dos muçulmanos, dos otomanos, ele acabou ficando nas mãos dos mercadores venezianos, genoveses, italianos. Eles liberaram o Mar Mediterrâneo e aquilo lá se tornou uma nova rota de comércio entre Ocidente e Oriente. O terceiro ponto, enfraquecimento dos senhores feudais. Por conta de peste, guerra, fome, os senhores feudais acabaram perdendo poder e eles perderam o poder naquele local, fazendo com que surgissem novas grandes cidades para ter comércio, que é o que eu vou comentar agora. O renascimento comercial começou a partir do surgimento das feiras. As feiras eram pontos comerciais de comércio burguês. Existiam várias rotas comerciais, a rota inglesa, a rota do Mar Mediterrâneo, a rota do Mar Negro. Existiam várias rotas comerciais que levavam produtos de um local para outro. E essas novas rotas comerciais que começaram a surgir formaram pontos temporários, eram as chamadas feiras. As feiras eram pontos onde os comerciantes se juntavam de tempos em tempos, de semanas por semanas, de meses em meses, só para fazer comércio. Esses pontos temporários acabaram se tornando pontos sem tempos. Eu não sei a palavra direito para não temporário. Esses pontos acabaram se tornando pontos fixos, onde formaram as grandes cidades, os novos burgos, que é uma coisa que eu vou comentar mais para frente. Dessas feiras, a mais importante era a feira de Champagne. A Champagne ficava na França, no Império Franco. Essa foi a feira mais importante. Mais tarde essas feiras dão origem às grandes cidades que eu vou comentar mais para frente.
Outro surgimento aqui do renascimento comercial, o surgimento das ligas. As ligas eram associações de mercadores e cidades. Eram mercadores e cidades que se juntavam para formar ligas que dessem proteção para aqueles comerciantes naquele local. Tanto proteção de impostos quanto proteção de comércio. Essas ligas eram formadas para que houvesse monopólio de alguns produtos naquele local. A mais importante era a Liga Hanseática, a liga que ficava na Alemanha, na cidade de Hans. Bom, dando continuação ao renascimento comercial, existiam as corporações de ofício. Resumindo as corporações de ofício, imagine um cara que tem dinheiro para comprar as máquinas para a produção de alguma coisa, como sapato, por exemplo. Esse cara, para diminuir o número de concorrentes dele na produção de sapatos, ele vai pegar e juntar todos os artesãos que manjam de fazer sapatos, juntar numa corporação, juntar numa pequena indústria e fazer com que eles produzam para ele. Então, era uma forma de você monopolizar aquele produto naquela cidade, naquela feira, por exemplo. Então você fazia uma unidade de produção, um local onde era produzida apenas uma coisa, onde todos os artesãos da cidade estão trabalhando para você. Nessa corporação de ofício existia um sistema hierárquico. Era um sistema de pessoas que são mais importantes e as pessoas que são menos importantes naquela corporação. Lá no topo estava o mestre artesão. Era o cara que começava a corporação, era o cara que manjava mais da produção e era o cara que tinha dinheiro para comprar as máquinas. Logo abaixo vinham os braços direitos dele, os companheiros ou chamados de oficiais. Eram os caras que manjavam e produziam aquele produto para ele. Eram os artesãos que iriam produzir para o mestre da corporação. Por fim, vinham os aprendizes. Os aprendizes eram geralmente filhos, netos dos mestres ou dos oficiais que iriam aprender aquele ofício, iriam aprender a trabalhar com aquela coisa. Então eles passavam de 6 a 9 anos aprendendo para depois se tornarem oficiais e trabalharem naquela empresa. Então assim funcionava o sistema hierárquico das corporações de ofício. Algumas consequências do renascimento comercial. O primeiro, o surgimento das ideias capitalistas, aquelas ideias de que você tem que trabalhar para lucrar. Você não tem que mais trabalhar para poder sobreviver, você trabalha para ganhar lucro, para ganhar riquezas. E assim surgiu a burguesia, que é o que eu vou comentar mais para frente. Também surgiu o mercantilismo, aquela ideia de que você tinha que trabalhar para conquistar metais, a troca e venda de produtos, que mais tarde eu vou comentar numa aula mais para frente. Por fim, o financiamento de vários processos que nós vamos ver mais para frente em aulas seguintes. O renascimento cultural, que nós vamos ver ainda hoje, as grandes navegações que acabaram descobrindo a América, as reformas religiosas, as monarquias nacionalistas. Essas três últimas nós vamos ver em matérias seguintes, as matérias da Idade Moderna. Então essas foram as consequências do renascimento comercial. Dando sequência, o renascimento urbano. Apesar de não terem desaparecido as cidades na Alta e na Baixa Idade Média, elas não tinham mais tanta importância quanto na Idade Antiga, por exemplo. A Idade Média fez com que as pessoas fugissem para o campo, trabalhassem apenas para o campo, então as cidades já não tinham mais tanta importância. A única importância delas era administrativa e episcopal. Era uma importância religiosa e uma importância administrativa, era onde moravam os grandes monarcas, os grandes reis. A Revolução Comercial fez com que as cidades renascessem. A Revolução Comercial fez com que as cidades voltassem a ter grande importância na sociedade europeia. As cidades grandes, os grandes centros urbanos, como eu escrevi aqui, passaram a ser centros industriais e de atividades mercantis. Eles passaram a ser centros de comércio, centros de troca de produtos e centros industriais, como nas corporações de ofício, centros onde eram produzidas grandes coisas. O renascimento urbano. Primeiro que começaram a surgir os burgos. Os burgos eram aquelas feiras temporárias que mais tarde se tornaram pontos fixos de comércio. Eles começaram a ser chamados de burgos. Os burgos eram as grandes cidades da Idade Moderna. E dentro desses burgos surgiu a burguesia. A burguesia, resumindo, são caras que conseguiram enriquecer com o comércio. Eram os caras que enriqueciam com o comércio e depois conseguiam
dominar aquele comércio naquele local. Eles eram chamados de burgueses. E por conta desse domínio, eles acabaram tendo muita influência política naquele local. Bom, a respeito das cartas de franquia, como vocês lembram, na Idade Média, os reis dividiam as terras do seu reino entre vários senhores feudais. Os senhores feudais começaram a perder poder político, principalmente para os burgueses. Como os senhores feudais não tinham tanto poder judicial, eles já não estavam mais conseguindo proteger aquelas terras, que era uma das coisas que eles eram obrigados a fazer, era proteger os seus servos. Eles já não estavam mais conseguindo fazer isso ao final da Idade Média. Então os burgueses, eles tentavam tomar esse poder judicial através de cartas de franquia. Você pedia uma carta de liberdade para as cidades para os reis, e os reis davam essas cartas, esses documentos que faziam com que os burgueses tomassem o poder judiciário naquela cidade. Então eles tinham o poder de julgar as coisas, eles poderiam julgar com muito mais força os crimes do que os senhores feudais, então eles conseguiam ter mais poder político naquele local. Então essas cartas de franquia transformaram as cidades em cidades francas, ou seja, cidades livres. Os burgos eram chamados dessa forma, principalmente na Alemanha e na França, eram chamados de cidades livres. As cidades onde não tinha o senhor feudal comandando, tinha apenas os burgueses. Alguns senhores feudais ficaram extremamente contra essas cidades livres. Isso fez com que rolasse um movimento comunal, o movimento das comunas, movimentos burgueses, protestos e grandes revoltas de povos, de povoados, junto com os burgueses, que acabaram provocando esse movimento comunal, movimento de livrar as cidades dos senhores feudais. Assim ocorreu o renascimento urbano, o renascimento das grandes cidades. Por fim, o renascimento cultural, que é um dos mais, sem dúvida, o mais importante, o mais conhecido dos três renascimentos. A respeito do renascimento cultural, o renascimento cultural é um renascimento científico, cultural, artístico, que ocorreu na Europa nessa pequena fase de tempo. As causas. Primeiro, a ação dos mecenas. Mecenas são burgueses ricos que investiam no renascimento cultural. Lembra que eu comentei mais cedo que uma das consequências do renascimento comercial era o renascimento cultural? Tá aí, os mecenas, os burgueses que surgiram através do renascimento comercial eram os caras que investiam no renascimento cultural. Eles investiam comprando obras de artes de artistas do Renascimento, investiam com cientistas que iriam fazer com que o comércio aumentasse de produção. Nesse sentido, os mecenas, era a atuação dos mecenas. A segunda causa, o contato com as civilizações orientais. Mais uma das causas que veio das cruzadas. Como há o contato entre civilizações ocidentais, como as civilizações francas, as civilizações germânicas, entrou em contato com as civilizações orientais, as civilizações muçulmanas, asiáticas, elas entraram em contato e muito do que era produzido cientificamente naquele local acabou influenciando no renascimento cultural europeu. Algumas características do renascimento cultural europeu. O humanismo, o humano no centro da Terra, que é o antropocentrismo também. O humanismo, você trata do humano na arte, em vez daquela arte religiosa que existia na Idade Média, agora você coloca o humano como o centro daquela arte. O naturalismo, você trata de coisas da natureza naquela arte, você trata como o homem nu, por exemplo, como ele veio ao mundo, você coloca muito da natureza nas suas artes, nas suas obras. O antropocentrismo, isso principalmente na ciência. O antropocentrismo, você não vê mais a religião como o centro do universo, você coloca o ser humano como o centro do universo. Então, o ser humano era a obra mais perfeita de Deus. E por fim, o mundanismo, você coloca as coisas mundanas como algo importante. Você tem que trabalhar para conquistar coisas aqui na Terra, no seu mundo onde você está vivendo. Bom, aqui eu coloquei o país pioneiro, foi a Itália. Por dois motivos. Primeiro, que era onde a burguesia estava mais rica. Lembra aquela burguesia veneziana, genovesa, que libertou o mar Mediterrâneo
dos muçulmanos otomanos, eles acabaram enriquecendo muito, porque eles acabavam cobrando impostos de qualquer povo que tentasse passar por aquele mar Mediterrâneo. Então, venezianos, genoveses, os comerciantes de Pisa, eles acabaram enriquecendo muito e era eles que conseguiam investir como mecenas. Então, o renascimento cultural começou na Itália e acabou se expandindo por toda a Europa. O segundo, a Itália se considerava herdeira das tradições romanas. Esse renascimento cultural ele acabou valorizando culturas clássicas antigas. Aquela cultura greco-romana ela acabou sendo muito valorizada nesse renascimento cultural. Então, a Itália, se sentindo herdeira daquelas tradições romanas, acabou tomando muito desse renascimento cultural. Inclusive, foi no renascimento cultural que começou aquela ideia de você detonar a Idade Média, você transformar a Idade Média na Idade das Trevas, você pegar tudo que tinha sido feito na Idade Média e jogar fora. Começou aqui no renascimento cultural. Você pegava aqueles valores antigos greco-romanos e dava mais valor do que aquelas ideias medievais, aquelas ideias da Idade das Trevas. Mais tarde essa ideia começou a ser muito mais usada no Iluminismo. Essa foi a pergunta que eu fiz na semana passada na aula, se vocês lembram. Bom, essa foi a aula de hoje. Termino a aula de hoje com a frase do grande Leonardo da Vinci, um dos maiores físicos, cientistas, artistas do Renascimento cultural. E a frase que ele disse é: "Quando eu pensar que aprendi a viver, terei aprendido a morrer." Como sempre, vou deixar no Classroom para a gente comentar essa frase, para a gente refletir a respeito dela. Então é isso. Muito obrigado para quem assistiu até agora. Aqui estão meus contatos para quem quiser tirar dúvida. E até semana que vem.